Para a próxima declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o financiamento de entidades independentes de criação e difusão artística através da Direção-Geral das Artes é um dos mais importantes mecanismos do Estado para assegurar o direito constitucional de acesso à cultura. O financiamento da produção artística é decisivo para a vida cultural do país. Permite produzir as obras de arte com as quais aprendemos sobre o mundo, que nos ficam na memória e ajudam a construir aquilo que somos. São as estruturas de criação espalhadas pelo país, tantas vezes trabalhando com crianças e jovens, que procuram novos caminhos, experimentando e reinventando linguagens, produzindo qualificação e cidadania, e que tantas vezes aplaudimos quando lhes é reconhecido o mérito. Infelizmente, o financiamento é insuficiente e irregular. Cronicamente insuficiente. Irregular, porque a realização de concursos, dados os sucessivos atrasos, não permite às estruturas nem cumprirem os respectivos calendários, nem escaparem à precariedade decorrente da estagnação a que muitas vezes ficam condenadas. Senhoras e senhores deputados, o Governo anunciou a mudança do modelo dos concursos de modo a corrigir problemas bem identificados. A intenção parecia boa, o setor colaborou, as expectativas eram altas. O resultado foi uma desilusão. Subsistem, quanto a nós, três problemas fundamentais. O primeiro é o subfinanciamento. Dissemo-lo no debate do Orçamento de Estado, repetimos agora. Não é possível cumprir as obrigações do Estado para com a cultura com orçamentos mínimos quase residuais. No caso das artes, mesmo com o aumento de 1,5 milhão de euros ontem anunciado pelo Primeiro-Ministro, o qual se presume seja destinado aos concursos plurianuais em apreciação e não se sabendo ainda como será distribuído, mesmo com esse aumento, o valor dos apoios fica ainda 3 milhões de euros abaixo dos valores de referência de 2009. Reconheceu o Primeiro-Ministro que a verba para o concurso, cito, ainda estava aquém da dinâmica da sociedade portuguesa e que o reforço serve para que, cito de novo, não se frustre essa capacidade de criatividade. Ainda que insuficiente, o reforço é bem-vindo. Mas é óbvio que resulta fundamentalmente, essencialmente, da mobilização indignada dos criadores cujas expectativas foram defraudadas. Exemplo disso mesmo é um comunicado sem precedentes que em 24 horas reuniu mais de 500 atores em sinal de repúdio pela situação criada. O segundo problema é dos atrasos concursais. Estamos em março e estruturas que pagam salários, rendas, luz, que têm fornecedores, compromissos com teatros, museus, festivais, escolas, não sabem ainda se terão financiamento. Está em causa e fica suspenso o serviço público que garantem, porque é disso que se trata, de serviço público. O Bloco de Esquerda chamou a atenção do Governo, convocou o Ministro da Cultura. Foi então anunciada uma linha de crédito bonificado para as estruturas poderem manter as portas abertas. A medida até poderá não ser má, mas tenham um senão. Quem a ela recorrer fica mais endividado ou ainda mais endividado. O terceiro problema é inerente ao próprio modelo. Os concursos da Direção-Geral das Artes dirigem-se, por lei, às estruturas independentes. Ora, neste modelo, há coisas que não mudaram e, em nosso entender, deviam ter mudado.
Continuam a ter de concorrer aos mesmos concursos estruturas de criação artística independentes e estruturas de programação, nomeadamente teatros públicos, o que cria uma perversão no sistema. Os resultados preliminares, agora conhecidos, confirmam-no. Os maiores apoios vão para teatros municipais, que concorrem, através de associações criadas e dirigidas pelos municípios, numa batota consentida pela tutela. Por exemplo, no caso dos concursos para estruturas que trabalham com cruzamentos artísticos, mais de metade do montante disponível para a região norte foi atribuído apenas a uma entidade que é programadora de um centro cultural municipal. As verbas destinadas a independentes são, afinal, atribuídas a autarquias que assim transferem para o Estado Central as obrigações de financiamento das suas próprias estruturas. Ora, isto reduz não só o financiamento global às artes, mas também a pluralidade da criação, com reflexos negativos no plano da fruição e do acesso à cultura. Senhoras e senhores deputados, corrigir o modelo em tempo útil é impossível. Contudo, encolher os ombros não é opção. Façamos então escolhas. Quais? No imediato, e para que os erros de ontem e de hoje não transformem o futuro próximo numa triste reconfiguração do tecido artístico, seja por encerramento, falência ou desistência de estruturas e de criadores, os apoios às artes devem ser reforçados, no mínimo, ao nível do financiamento de 2009, ou seja, 19,8 milhões de euros. Desse início, por outro lado, e já, ao processo de correção dos erros do novo modelo para lançar os próximos concursos em tempo adequado. Finalmente, o Orçamento de Estado para 2019 faça-se o caminho urgente que tanto tarda no sentido do Orçamento para a Cultura se aproximar da decência de 1%. Com os sinais de recuperação Quero económica... terminar, Sr. Deputado, se fizer favor. Termino, Sr. Presidente. Com os sinais de recuperação económica, o subfinanciamento das artes mais parece uma opção do que uma necessidade. É preciso corrigir o erro. O Bloco de Esquerda quer fazer parte da solução disso. Muito obrigado.